Estás aqui porque estás farto de ser reativo, farto de ser apanhado desprevenido, farto de repetir conversas na tua cabeça, desejando ter lidado com as coisas de forma diferente. Tu queres ser intocável. Queres estar 3 passos à frente. Queres que as pessoas percebam a meio da discussão que já perderam antes mesmo de terem começado. Ótimo, é exatamente para aí que vamos. Maquiavel disse: nunca tentes ganhar pela força o que pode ser ganho pela astúcia. Mas eu acrescentaria a isso: nunca tentes ganhar pela emoção o que pode ser ganho pelo controlo. Vamos começar. Número 1. O holofote benevolente. Eis o que a maioria das pessoas faz quando alguém as ataca. Elas defendem-se, elas explicam-se, elas justificam-se, tentam provar que a outra pessoa está errada. E essa é exatamente a armadilha. Porque no momento em que te começas a defender, já aceitaste a premissa de que precisas de ser defendido. Já entraste no esquema deles. Já lhes deste o poder. Maquiavel sabia de algo fundamental. A pessoa que faz as perguntas controla a conversa. Por isso, em vez de responderes aos ataques deles, redirecionas o holofote de volta para eles. Mas aqui está a reviravolta. Falo com preocupação, com cuidado, com o que parece ser uma benevolência genuína. Deixa-me mostrar-te como isto funciona. Alguém confronta-te de forma agressiva. Tu fazes sempre isto. Nunca pensas em mais ninguém. És completamente egoísta. O teu instinto dirá: isso não é verdade. Eu sempre ajudo para. Isso é defensivo. Isso é fraco. É exatamente o que eles querem. Em vez disso, tu dizes: parece que há algo a incomodar-te muito. O que é que se passa realmente? Repara no que acabou de acontecer. Não te defendeste. Não negaste. Não te envolveste de todo com a acusação deles. Em vez disso, mudaste toda a dinâmica. Passaste de réu a observador preocupado. Pegaste na arma deles e transformaste-a num pedido de ajuda. E aqui está a parte mais bela. Eles não têm para onde ir a partir daí. Se insistirem no ataque, parecem irracionais. Se realmente responderem à tua pergunta, abandonaram a sua posição agressiva. E tu agora estás no controle do rumo da conversa. Este é o holofote benevolente. Tu viras a luz de volta para eles, mas fazes isso de uma forma que te faz parecer a pessoa madura, serena e emocionalmente inteligente da sala. Alguém acusa-te em público. Só estás a tentar ficar bem na fotografia. Isto é, tudo sobre o teu ego. Tu respondes: estou a sentir uma verdadeira frustração aqui. Ajuda-me a perceber o que está por trás disso para podermos resolver isto. Não admitiste culpa. Não discutiste. Não ficaste na defensiva. Apenas os obrigaste a explicarem-se enquanto permaneces calmo, centrado e em total controlo. Maquiavel compreendia que parecer virtuoso é muitas vezes mais valioso do que ser virtuoso, e nada te faz parecer mais virtuoso do que responder à agressão com o que parece ser compaixão e compreensão. Mas sejamos claros sobre o que isto realmente é. É estratégia disfarçada de empatia. Não estás realmente a perguntar por que te importas com os sentimentos deles naquele momento. Estás a perguntar por que isso os desarma completamente. Estás a perguntar por que os faz parecer mesquinhos se continuarem a atacar. Estás a perguntar por que isso te coloca na posição de poder sem que ninguém te possa acusar de seres agressivo. Isto funciona em qualquer situação de confronto. Em qualquer lugar onde alguém tente provocar uma reação em ti, o holofote benevolente vira o jogo. Alguém desafia-te em público. Perspectiva interessante. O que está a motivar esse ponto de vista? Alguém tenta envergonhar-te. Pareces muito empenhado nisto. O que se passa realmente? Alguém ataca o teu caráter. Estou a notar alguma intensidade aqui. Explica-me o que realmente te está a aborrecer.
Todas as vezes estás a fazer a mesma coisa, a recusar jogar o jogo deles, enquanto simultaneamente os fazes parecer irracionais se continuarem. E eis o que acontece a seguir. Ou eles recuam, ou aumentam o tom e expõem-se como sendo o problema. De qualquer das formas, tu ganhas. O holofote benevolente não tem a ver com ser simpático. Tem a ver com ser estratégico. Trata-se de perceber que a pessoa que se mantém calma, enquanto parece preocupada, tem sempre vantagem sobre a pessoa que está emocional e a atacar. Esta técnica requer prática. O teu ego vai lutar contra ti. O teu orgulho vai querer que te defendas. A tua raiva vai querer que contra-ataques. Mas é exatamente por isso que dominar isto te torna intocável. Porque a maioria das pessoas não consegue separar o seu ego da sua estratégia. Elas reagem com base na emoção. Defendem-se com base na insegurança. Atacam porque estão magoadas. Mas tu estás a operar a um nível completamente diferente. Estás a ver o jogo de cima, a ver os padrões, a compreender a psicologia e a responder não por instinto, mas com inteligência. Maquiavel disse-o de forma perfeita. Todos veem o que aparenta ser. Poucos experienciam o que realmente és. Por isso, aparenta ser a pessoa razoável. Aparenta ser aquele que se importa. Aparenta ser a pessoa superior, porque na realidade és apenas o mais inteligente. Agora, quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu controlo o enquadramento. Número 2. O beco sem saída. Há um certo tipo de pessoa que não discute para chegar a um entendimento. Discutem por discutir. Alimentam-se do conflito. Precisam do drama. E nunca, mas nunca vão parar, enquanto continuares a dar-lhes material com que trabalhar. Estas pessoas são vampiros de energia, e Maquiavel tinha uma solução simples para eles. Não lhes deis nada. Este é o beco sem saída. E é brutalmente eficaz. É assim que funciona. Tu respondes com algo tão breve, tão neutro, tão completamente desprovido de conteúdo emocional que não há para onde a discussão avançar. Não negas. Não defendes. Não explicas. Apenas travas o ímpeto por completo. Alguém diz: tu és sempre assim. Não respeitas ninguém. És completamente irresponsável. A resposta beco sem saída é esta. Está bem. Só isso. Apenas. Está bem. Vê o cérebro deles a entrar em curto-circuito. Eles estavam prontos para uma luta. Carregaram toda a sua munição. Prepararam-se para as tuas desculpas, as tuas justificações, os teus contra-ataques, e tu simplesmente não lhes deste nada. Está bem e pronto. Onde está a discussão? Onde está o drama? Onde está a satisfação? Não há nenhuma. Tu simplesmente acabaste com isso. Agora, isto não é ser passivo-agressivo. Não é ser desdenhoso de uma forma que agrave a situação. É dito de forma calma, neutra, com zero de carga emocional. Não estás a dizer está bem com atitude. Estás a dizer como se estivesses a reconhecer que eles disseram palavras e que essas palavras foram recebidas. O que isto faz, psicologicamente, é fascinante. Remove todo o combustível da fogueira deles. As discussões precisam de 2 participantes. O combate precisa de um oponente. O drama precisa de alguém disposto a envolver-se no espetáculo, e tu simplesmente recusas a atuar. Maquiavel compreendeu que, por vezes, a jogada mais poderosa é a jogada que não fazes, a batalha que não lutas, o isco que não mordes. Deixa-me dar-te mais exemplos porque esta técnica tem variações. Alguém confronta-te com acusações. Eu compreendo que te sintas assim. Repara que não estás a concordar que eles têm razão. Não estás a discordar. Estás simplesmente a reconhecer que o sentimento deles existe. Beco sem saída.
Alguém tenta provocar-te com um insulto. Se tu o dizes, não te estás a defender, não estás a atacar de volta. Estás apenas a pôr-lhe um ponto final. Alguém tenta arrastar-te para um drama. Essa é uma perspectiva. Mais uma vez, não te estás a envolver com o conteúdo. Não o estás a validar. Não o estás a combater. Estás apenas a fechar a porta. O beco sem saída funciona porque requer algo que a maioria das pessoas não tem: disciplina. É difícil ficar calado quando alguém te está a atacar. Vai contra todos os instintos. O teu ego quer defender-se, o teu orgulho quer ripostar. As tuas emoções querem libertar-se. Mas é exatamente por isso que isto é poderoso. Porque quando consegues controlar esse impulso, quando te consegues sentar no desconforto de não te defenderes, não te explicares, não te justificares, tornas-te intocável. As pessoas não conseguem manipular alguém que não se envolve na manipulação. Não te conseguem arrastar para o drama. Se recusares subir ao palco, eles não conseguem ganhar uma discussão que tu não queres ter. Tu mantens a tua energia enquanto eles estão alterados, emocionais, frustrados por não terem conseguido obter uma reação. Tu estás completamente calmo. Acabaste de te poupar a horas de trocas de palavras inúteis. Protegeste a tua paz. Mantiveste o teu poder. O beco sem saída não tem a ver com ser rude. Não tem a ver com bloquear uma comunicação saudável. Serve especificamente para aquelas situações em que alguém não está a tentar comunicar, estão a tentar lutar, estão a tentar provocar, estão a tentar puxar-te para a lama com eles, e tu simplesmente não vais. Esta técnica brilha em confrontos públicos. Alguém tenta desafiar-te à frente de outros, esperando que te envolvas, que te defendas, que cries um espetáculo, e tu simplesmente não lhes dás nada. O espetáculo morre, a energia dissipa-se, e tu sais de lá com a imagem de alguém sereno, enquanto eles parecem desesperados por atenção. Maquiavel sabia que a tua ausência numa batalha pode ser mais devastadora do que a tua presença. Por vezes, a forma de ganhares é recusares-te a jogar. Por isso, da próxima vez que alguém tentar arrastar-te para um conflito desnecessário, lembra-te que não lhes deves um espetáculo, não lhes deves a tua energia, não lhes deves uma discussão, dá-lhes o beco sem saída. E repara como perdem rapidamente o interesse quando percebem que não estás a jogar o jogo deles. Quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu recuso o jogo. Número 3. A pausa analítica. Quando alguém diz algo incendiário, acusatório ou desenhado para te irritar, o teu cérebro quer disparar de volta imediatamente. Isso é biologia. Isso é instinto de sobrevivência. É o teu sistema nervoso a detetar uma ameaça e a preparar-se para lutar. Mas Maquiavel não sobreviveu ao cenário político brutal da Itália renascentista reagindo por instinto. Ele sobreviveu a pensar 3 jogadas à frente. E é exatamente isso que a pausa analítica faz. Ganha-te tempo para responder estrategicamente, em vez de reagires emocionalmente. Eis a técnica. Quando alguém diz algo que normalmente te faria explodir, tu fazes uma pausa visível, deliberada, e depois dizes algo como: isso é interessante, dá-me um segundo para pensar no que acabaste de dizer. É só isto. Mas o que acabou de acontecer por baixo da superfície é extraordinário. Primeiro, impediste o teu próprio sequestro emocional. Essa pausa, essa interrupção literal na conversa, interrompe o caminho automático desde o gatilho até a reação. Dá ao teu córtex pré-frontal tempo para voltar a ficar online. Permite-te responder com base na inteligência em vez da emoção. Segundo, mudaste completamente a dinâmica de poder. A pessoa que acabou de te atacar esperava uma reação imediata. Eles queriam te agitado, defensivo,
emocional. Em vez disso, estás a tratar o ataque deles como se fosse um problema de xadrez que vale a pena analisar. Acabaste de te elevar acima da emoção do momento. Terceiro, criaste tensão. Aquele silêncio, aquele espaço em que estás a pensar, deixa-os desconfortáveis. Estão à espera da tua resposta. Estão a pensar no que vais dizer. Já não controlam o ritmo. Tu controlas. Deixa-me mostrar-te como isto se desenrola em situações reais. Alguém diz: tu estragaste mesmo isto. Não acredito que pudesse ser tão descuidado. Em vez de dizer: eu não estraguei nada, tu não sabes do que estás a falar. Tu dizes: deixa-me pensar nisso por um segundo. Faz uma pausa. Faz mesmo uma pausa. Conta até 3 na tua cabeça. Explica-me especificamente o que achas que correu mal. Acabaste de fazer algo que a maioria das pessoas nunca faz. Criaste espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, encontraste o poder. A pausa analítica funciona em qualquer lugar. Alguém confronta-te. Os teus dedos estão a arder para responder imediatamente. Não, espera. Mesmo que seja apenas um momento, deixa-te arrefecer. Deixa a tua mente estratégica apanhar a tua mente emocional. Depois responde com: quero ter a certeza de que percebo isto corretamente antes de responder. Dá-me um momento para processar o que estás a dizer. Não estás a fugir. Não estás a evitar. Estás a assumir o controle do ritmo da conversa. E o ritmo é poder. Maquiavel compreendia que a pessoa que controla o seu tempo controla o resultado. As guerras não são ganhas pelo lado que ataca primeiro. São ganhas pelo lado que ataca, no momento certo. O mesmo se passa com as discussões. A resposta certa, entregue rápido demais, perde o seu impacto. A resposta certa, entregue após uma pausa, é devastadora. Mas eis o que torna esta técnica verdadeiramente poderosa. Durante essa pausa, não te estás apenas a acalmar, estás a delinear uma estratégia. Estás a perguntar a ti mesmo: o que é que esta pessoa realmente quer desta interação? O que os iria perturbar mais? O envolvimento ou a indiferença? Será que isto vale a minha energia ou devo dar-lhes o beco sem saída? Que resposta acabaria com isto mais depressa mantendo a minha dignidade? Essa pausa não é tempo vazio. É tempo de estratégia. É a diferença entre reagir como toda a gente e responder como alguém que está vários níveis acima do jogo que está a ser jogado. E quando finalmente respondes, vem de um lugar de escolha, não de compulsão. Do poder, não do pânico. Da estratégia, não da sobrevivência. As pessoas respeitam a pessoa que consegue levar um golpe verbal e não ripostar imediatamente. Sinaliza força, sinaliza controlo, sinaliza que não és facilmente manipulado por táticas emocionais. Em momentos acesos, quando as tensões estão altas e todos esperam um combate imediato, a pessoa que consegue fazer uma pausa torna-se instantaneamente magnética. Tornam-se o centro calmo enquanto o caos rodopia à sua volta. A pausa analítica transforma cada discussão num momento onde tu podes escolher a tua resposta, em vez da tua resposta te escolher a ti. E essa é a diferença entre ser reativo e ser estratégico, entre ser controlado e estar no controlo. Número 4. A armadilha da concordância. Esta é diabólica. E é Maquiavel no seu estado puro. Quando alguém te ataca, a última coisa que esperam é concordância. Estão preparados para defesa, negação, contra-ataque. Têm todo o seu argumento mapeado com base no pressuposto de que tu vais lutar de volta. Por isso, eis o que fazes. Tu concordas com eles, mas não da forma que eles pensam. Concordas com o fundo de verdade no que eles estão a dizer, enquanto simultaneamente tornas todo o seu argumento irrelevante. Esta é a armadilha da concordância.
e é uma das técnicas mais sofisticadas no combate verbal. Deixa-me mostrar-te como isto funciona. Alguém diz: tu és tão teimoso. Nunca admites quando estás errado. A armadilha da concordância diz assim: tens toda a razão. Eu posso ser teimoso, especialmente com coisas em que acredito. Por isso, ajuda-me a perceber em que ponto específico estou errado aqui, porque eu quero genuinamente acertar nisto. Espera o que acabou de acontecer. Concordaste que és teimoso. Até reformulaste isso ligeiramente como convicção, mas depois passaste imediatamente o ônus para eles provarem o seu verdadeiro ponto de vista. Desarmaste o ataque emocional deles ao aceitares o rótulo, mas não aceitaste a premissa de que estás errado sobre o que quer que estejam a discutir. Eles esperavam uma luta. Tu deste-lhes concordância. E agora, eles têm mesmo de sustentar a sua acusação com substância, em vez de apenas lançarem insultos. Isto é, judo psicológico. Usas o ímpeto deles contra eles próprios. Alguém diz que tu queres sempre as coisas à tua maneira, que não ouves ninguém. A armadilha da concordância entra em ação. Bem visto. Eu tenho definitivamente opiniões fortes sobre como as coisas devem ser feitas. É algo que assumo. Agora, a que ponto específico é que eu não dei ouvidos? Porque se me escapou algo importante, quero ouvir de novo. Concordaste com a acusação de nível superficial, reformulaste-a como uma característica em vez de um defeito, e depois forçaste a outra pessoa a ser específica. Na maioria das vezes, eles não conseguem, porque o ataque não se baseou em casos específicos. Baseou-se em emoção. E quando não conseguem ser específicos, parecem ridículos e tu pareces razoável. Maquiavel escreveu: o leão não consegue proteger-se de armadilhas, e a raposa não consegue defender-se de lobos. É preciso, portanto, ser raposa para reconhecer as armadilhas, e leão para assustar os lobos. A armadilha da concordância é puro comportamento de raposa. Estás a reconhecer a armadilha da defesa do ego, e em vez disso, estás a deslizar por ela. Eis por que é que isto é tão eficaz. As pessoas discutem a partir da emoção, não da lógica. Quando concordas com a componente emocional, mas exiges especificidade lógica, puxas a conversa do reino emocional, onde eles se sentem confortáveis, para o reino lógico, onde tu tens o controlo. Alguém diz: tu nunca ouves ninguém. A armadilha da concordância atua. Tens razão. Eu poderia ser melhor ouvinte. Quero trabalhar nisso. Diz-me especificamente o que me escapou, porque essa não é a minha intenção. Validaste o sentimento deles. Concordaste que há espaço para melhorar, mas não aceitaste a palavra nunca como sendo correta, e colocaste a conversa num caminho construtivo, onde eles têm de articular exemplos específicos, em vez de fazer acusações generalizadas. Esta técnica requer gestão do ego. Tens de ser seguro o suficiente para aceitar críticas sem que a tua identidade desmorone. Tens de perceber que concordar com parte de algo não significa aceitá-lo por inteiro. Mas quando consegues fazer isto, quando consegues ouvir que és arrogante e responder consigo perceber por que é que esta situação em particular pode parecer assim. Explica-me o que estás a ver. Acabaste de ganhar, sem dar um único murro. A armadilha da concordância funciona, porque remove a resistência. As discussões precisam de resistência. Precisam de alguém a fazer pressão contrária, para que a outra pessoa possa empurrar com mais força. Quando paras de resistir e em vez disso redirecionas a energia, toda a estrutura da discussão desaba. Eles vieram prontos para a guerra. Tu ofereceste compreensão e pediste detalhes específicos. E nesse momento, passaste a controlar tudo. A beleza desta técnica está na sua elegância. Não estás a lutar, não te estás a defender. Na verdade,
nem sequer estás a concordar da forma que eles pensam. Estás a aceitar a verdade superficial, enquanto exiges profundidade substancial. E a maioria das pessoas não consegue entregar essa profundidade porque os seus ataques nunca foram sobre substância, foram sobre emoção. A Maquiavel sabia que por vezes a forma mais rápida de derrotar um inimigo é confundi-lo, tornando-te em algo para o qual não se preparou. A armadilha da concordância faz exatamente isso. Tornas-te na pessoa razoável que está aberta a críticas e focada em compreender. E eles tornam-se na pessoa que está apenas a atacar sem substância. Fim de jogo. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu redireciono a energia deles. Número 5. A revelação de intenções. A maioria das discussões não é realmente sobre o que parecem ser. Alguém está a gritar sobre uma coisa, mas na verdade é sobre algo completamente diferente. Alguém está a atacar o teu caráter, mas na verdade tem a ver com os problemas dessa própria pessoa. Alguém está a criticar a tua abordagem, mas na verdade tem a ver com a necessidade de se sentirem superiores. Maquiavel percebeu que as razões declaradas pelas pessoas raramente são as suas razões reais. E quando consegues identificar e expor a verdadeira razão, a intenção real por trás do ataque, não acabas apenas com a discussão. Acabas com discussões futuras antes que elas comecem. Esta é a revelação de intenções, e é cirúrgica. É assim que funciona. Em vez de te envolveres com a queixa de nível superficial, dás nome à emoção subjacente ou à motivação que a impulsiona, tu abres a cortina. Dizes a parte silenciosa em voz alta. Mas, e isto é fundamental, falo sem maldade. Falo com a observação calma de alguém que vê o jogo a ser jogado e simplesmente não vai jogar. Alguém diz, porque tens sempre de agir como se soubesses de tudo. A maioria das pessoas responde ao conteúdo dizendo, eu não ajo como se soubesse de tudo. Isso não é justo, mas não é isso que está realmente a acontecer. O que está realmente a acontecer é que a outra pessoa sente-se intelectualmente ameaçada ou invalidada. A revelação de intenções entra. Parece que estás a sentir que a tua perspectiva não está a ser valorizada. É sobre isso que isto realmente se trata. Acabaste de contornar a acusação por completo e foste direto ao núcleo emocional. E quando fazes isto, acontece uma de duas coisas. Ou se reconhecem no que acabaste de dizer e a conversa muda para algo real e produtivo, ou duplicam a aposta e expõem-se como alguém que está apenas a atacar por atacar. De qualquer das formas, tu ganhas. Deixa-me dar-te outro exemplo. Alguém diz, achas-te muito melhor do que todos os outros. A resposta de superfície seria, não, não acho. Por que dirias isso? A resposta de revelação de intenções é, isto parece vir de um lugar mais profundo, o que te está realmente a incomodar. Acabaste de reformular um ataque como uma oportunidade para abordar o verdadeiro problema. Expuseste que talvez, só talvez, a acusação deles revele mais sobre a sua insegurança do que sobre o teu comportamento. A revelação de intenções consiste em trazer à tona a mensagem oculta sem entrar em confronto. Trata-se de dar nome ao que está realmente a acontecer de uma forma que força a honestidade. Alguém diz, tu mudaste, já não és a mesma pessoa. Revelação de intenções. Parece que o meu crescimento te está a deixar desconfortável. É sobre isso que isto se trata. Acabaste de dar nome ao desconforto deles e recusaste pedir desculpa pela tua evolução. Não defendeste as tuas mudanças. Identificaste a resistência deles a essas mudanças. Maquiavel escreveu extensivamente sobre ver através das máscaras das pessoas até as suas verdadeiras motivações. Ele sabia que o poder vem de compreender o que as pessoas realmente querem versus o que elas dizem que querem. Quando usas a revelação de intenções, estás a demonstrar esse nível de percepção.
Estás a mostrar-lhes que vês para além da superfície, que entendes o jogo e que não te vais envolver no espetáculo de marionetas. Tu vais falar com o marionetista. Esta técnica requer duas coisas. Primeiro, inteligência emocional genuína para identificar corretamente o que se passa na realidade. Segundo, a coragem para dar um nome direto ao problema em vez de andar às voltas. Mas quando acertas, é como desarmar uma bomba. A tensão desaparece. A discussão evapora-se porque abordaste o problema real em vez do problema que servia de engodo. Alguém não consegue continuar a discutir sobre divergências superficiais quando acabaste de dizer que eles se estão a sentir ameaçados. Alguém não consegue continuar a atacar o teu caráter quando identificaste a sua necessidade de te diminuir para se sentirem melhor consigo mesmos. Alguém não consegue continuar a atirar acusações quando já lhes apontaste com calma que eles estão apenas a projetar as suas próprias inseguranças. A revelação de intenções acaba com as discussões ao acabar com o fingimento. E Maquiavel sabia que o fingimento é o lugar onde a manipulação vive. Quando removes o fingimento, quando dás nome ao que está realmente a acontecer, removes a base sobre a qual toda a discussão foi construída. A maioria das pessoas nunca verá para lá da superfície. Elas vão assumir cada acusação pelo seu valor nominal e vão defender-se contra ela. Mas tu estás a olhar para a arquitetura que está por baixo. Estás a ver a verdadeira motivação. E estás a abordar isso em vez do resto. Isso não é apenas ganhar uma discussão. Isso é operar num nível completamente diferente. Remove o fingimento e removes o poder deles. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu vejo para além das palavras. Número 6. A desilusão. A desilusão não é raiva, não é um contra-ataque, nem sequer é estar na defensiva. É algo muito mais poderoso. É a retirada estratégica da tua consideração. Maquiavel compreendia que as pessoas temem a perda de respeito mais do que temem o conflito direto. E quando consegues comunicar com calma e clareza que o comportamento de alguém te desiludiu genuinamente, não te irritou, mas desiludiu-te, o impacto é diferente. Eis o porquê. A raiva implica que eles ainda têm poder sobre as tuas emoções. A desilusão implica que esperavas melhor e eles falharam em atingir mesmo esse padrão básico. A raiva diz: conseguiste atingir-me. A desilusão diz: estás abaixo daquilo que eu pensava que eras. Deixa-me mostrar-te como isto funciona. Alguém continua a atacar, continua a pressionar, continua a tentar provocar-te apesar das tuas respostas comedidas. Já tentaste outras técnicas. Eles não estão a parar. Então dizes: estou genuinamente desiludido por teres escolhido lidar com isto desta forma. Eu esperava mais de ti. Depois desligas-te completamente. Repara no que não fizeste. Não igualaste a energia deles. Não os insultaste. Não fizeste ameaças. Afirmaste simplesmente que o comportamento deles ficou abaixo dos teus padrões. E esses padrões existem independentemente de eles os atingirem ou não. Isto é devastador porque reformula toda a dinâmica. Eles pensavam que estavam a atacar alguém do seu nível. Tu simplesmente comunicaste com calma que eles não estão. Alguém desvaloriza-te publicamente. Estou desiludido por teres sentido a necessidade de fazer isso. Pensei que trabalhássemos com mais integridade do que isto. Alguém viola a tua confiança. Estou muito desiludido. Acreditei genuinamente que eras alguém que eu pudesse respeitar. Alguém ultrapassa um limite repetidamente. Isto é decepcionante. Fui claro sobre o que espero e escolheste ignorar. Isso diz-me tudo o que preciso de saber. Cada uma destas afirmações faz algo crucial. Coloca o peso moral inteiramente sobre eles enquanto tu mantens total compostura. Não lhes estás a pedir para mudarem. Não estás a tentar convencê-los.
Estás simplesmente a observar em voz alta que revelaram algo sobre si mesmos e que isso está abaixo dos teus padrões. Maquiavel escreveu sobre manter a dignidade acima de tudo. A desilusão é a expressão máxima disso. Não te estás a rebaixar ao nível deles. Não te estás a envolver na lama. Estás simplesmente a notar que eles estão na lama enquanto tu permaneces acima dela. Mas aqui está a parte crucial. Tens de sentir isso de verdade. Isto não pode ser manipulação. Não pode ser uma tática que usas enquanto secretamente estás tão emocional e reativo como ele. A desilusão só funciona quando vem de um lugar genuíno de ter padrões mais elevados para ti e para os outros. E depois de a entregares, tens de ser consequente. Não podes dizer que estás desiludido e depois continuar a interagir como se nada tivesse acontecido. A desilusão exige consequências, mesmo que essa consequência seja apenas o teu menor investimento nessa interação. Alguém que está desiludido não continua a discutir, não continua a explicar, não continua a tentar convencer. Eles simplesmente ajustam as suas expectativas e o seu comportamento de acordo. É por isso que é a opção nuclear. Não é apenas acabar com uma discussão. É, muitas vezes, mudar fundamentalmente a forma como vês alguém. É comunicar que a confiança foi danificada, o respeito foi perdido, ou os limites foram violados a um ponto que muda toda a tua percepção. Usa-a quando alguém te provar, através de comportamentos repetidos, que não te respeita a ti, aos teus limites ou à tua dignidade. Usa-a quando outras técnicas tiverem falhado e precisares de comunicar que haverá consequências reais para as ações deles. Mas quando a usares, usa-a com a calma certeza de alguém que conhece o seu valor e não está interessado em convencer mais ninguém disso. A desilusão funciona porque comunica que tens padrões e que esses padrões não são negociáveis. Não estás zangado por não os terem cumprido. Estás simplesmente a notar que não o fizeram e a ajustar-te a isso. Maquiavel sabia que, por vezes, a declaração mais poderosa que podes fazer não é sobre o que alguém te fez, mas sobre o que as ações dessa pessoa revelaram sobre ela mesma. A desilusão é tu segurares um espelho e deixá-los ver quem escolheram ser, e depois ires-te embora. Agora, quero que deixes esta afirmação nos comentários. Os meus padrões mantêm-se firmes. Então, aí o tens. 6 respostas estratégicas que acabam com qualquer discussão instantaneamente. Não através do volume, não através da agressão, não através de ter razão, mas através da estratégia, da compostura e de estar 3 passos à frente. O holofote benevolente, o beco sem saída, a pausa analítica, a armadilha da concordância, a revelação de intenções, a desilusão. Cada uma é uma ferramenta, cada uma tem o seu lugar. Cada uma requer algo que a maioria das pessoas não tem. A disciplina para controlares a tua reação. Quando todos os instintos te gritam para ripostar. Mas eis o que eu preciso que compreendas. Estas técnicas não acabam apenas com discussões. Elas mudam fundamentalmente a forma como as pessoas interagem contigo. Quando respondes consistentemente com este nível de controle estratégico, as pessoas deixam de te testar, deixam de tentar provocar-te, deixam de te ver como alguém que podem manipular ou arrastar para o seu drama. Tu tornas-te intocável, não porque sejas frio ou distante, mas porque dominaste algo que a maioria das pessoas nunca conseguirá, a ti mesmo. Maquiavel passou a vida a estudar dinâmicas de poder. E a sua maior lição não foi sobre controlar os outros. Foi sobre controlares a ti mesmo. Porque a pessoa que não consegue controlar as suas próprias reações será sempre controlada por aqueles que sabem carregar nos seus pontos fracos. Todas as técnicas que partilhei hoje são sobre recuperar esse controlo, sobre recusar ser reativo, sobre escolher as tuas respostas em vez de as deixares ser escolhidas por ti. Por isso, da próxima vez que alguém tentar arrastar-te para um conflito desnecessário,
não reajas como normalmente farias. Escolhe uma destas técnicas. Aplica de forma deliberada e vê o que acontece. Vê como a discussão esvazia rapidamente quando te recusas a alimentar. Vê quanta energia preservas quando não te envolves em batalhas sem sentido. Vê como a tua reputação cresce quando as pessoas te veem lidar com o conflito com este nível de compostura. Tu não estás aqui para ganhar discussões. Estás aqui para ganhar na vida. E ganhar na vida significa ser seletivo sobre quais batalhas merecem a tua energia e quais merecem nada mais que indiferença estratégica. Ser inteligente, ser estratégico, ser intocável. Vemo-nos na próxima. Estás a meio de uma discussão. A pressão arterial sobe. O coração bate com força. Estão a atirar acusações, a distorcer as tuas palavras, a carregar em todos os teus pontos fracos. E tu estás prestes a ripostar com tudo o que tens. Para agora mesmo, porque aquilo que estás prestes a fazer é exatamente o que eles querem. Eles querem a explosão. Eles querem o caos. Eles querem que percas o controle para poderem apontar o dedo e dizer: vês, eu tinha razão sobre ti. Mas eis o que Maquiavel compreendeu há 5 séculos e que a maioria das pessoas ainda não percebe hoje. A pessoa que controla a sua reação controla toda a conversa. A pessoa que domina a sua resposta não ganha apenas discussões, torna as discussões irrelevantes. Pensa nisso. Cada vez que te afastaste de uma troca de palavras acesa a repetir mentalmente o que deverias ter dito, já perdeste. Não porque os teus argumentos não fossem válidos, mas porque estavas a jogar o jogo deles, com as regras deles, no campo de batalha deles. Maquiavel não perdia tempo a defender-se perante tolos. Ele não justificava a sua posição a pessoas que já tinham tomado uma decisão e definitivamente não dava munição emocional aos seus inimigos. Em vez disso, ele usava algo muito mais poderoso do que a raiva ou o volume da voz, o silêncio estratégico e respostas calculadas. Repara, a maioria das pessoas pensa que ganhar uma discussão significa ter a última palavra, a voz mais alta ou o insulto mais afiado. Errado, completamente errado. Ganhar significa saíres com a tua dignidade intacta, a tua reputação reforçada, e o teu adversário aparecer ridículo sem que tenha sequer levantado a voz. Isso é poder. Poder a sério. Nos próximos minutos, vou partilhar 6 respostas estratégicas diretas da filosofia maquiavélica que vão acabar com qualquer discussão instantaneamente. Não lutando com mais força, mas lutando com mais inteligência. Não dizendo mais, mas dizendo exatamente o que precisa de ser dito e nada mais. Estas não são técnicas para te sentires bem. Não se trata de ser a pessoa superior ou de escolher o caminho mais nobre para ganhar pontos morais. Isto é, pura estratégia. Trata-se de domínio através da disciplina. Trata-se de te tornares o tipo de pessoa que os outros pensam 2 vezes antes de desafiar, porque sabem que não vão obter a reação que andam à procura.